Senhor presidente, senador Confúcio Moura, meus cumprimentos a Vossa Excelência, muito bom vê-lo na condução desta sessão do Senado Federal, meus cumprimentos às minhas colegas senadoras, meus colegas senadores, em especial aqueles que gentilmente me dirigiram a palavra para saudar a minha presença e, de certo modo, esse meu retorno às atividades do plenário do Senado Federal nesta tarde de hoje. Meu apreço recíproco, minha admiração recíproca e minha profunda vontade de compartilhar com os meus colegas soluções efetivas para o nosso país, nos despindo de qualquer tipo de vaidade, de obstáculos de cunho ideológico. Temos pontos convergentes, temos pontos comuns, temos dificuldades que devem nos unir para o seu devido enfrentamento, trazendo, de fato, soluções para o povo brasileiro. Alguns senadores aqui se pronunciaram, o último senador Eduardo Girão, destacando problemas importantes relativos à questão de vício em jogos, a questão da política antidrogas no Brasil, o próprio equilíbrio entre os poderes. E há inúmeros temas que mereceriam ser tratados nesse meu pronunciamento da tribuna na data de hoje, inclusive alguns projetos dos quais fui autor, estando como presidente do Senado Federal, e que mereceriam um devido destaque. Cito o projeto da inteligência artificial, da regulação da inteligência artificial, que foi aprovado no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados, e temos buscado acompanhar essa tramitação no âmbito da nossa Casa Irmã. Refiro-me aos muitos projetos de lei que regulam o procedimento administrativo e tributário, numa comissão que foi presidida pelos senadores Alci Lucas e tendo o relator o senador Efraim Filho, muitos deles já hoje na Câmara dos Deputados, que merecem também nossa atenção, normalmente no momento em que fizemos uma reforma tributária no Brasil, e é muito importante que haja também a adequação do contencioso tributário a partir da mudança de regras. Refiro-me ao projeto também de atualização do Código Civil brasileiro, que, longe de pretender ser um novo código, mas apenas cumprir e suprir lacunas que acabam sendo geradas em função de uma mudança comportamental dos últimos 20, 30 anos no Brasil, que ainda não estão alcançadas pela lei civil, e inúmeros são os exemplos relativamente a isso, mas, para a tranquilidade de todos, são temas que serão debatidos. O anteprojeto apresentado pela Comissão de Juristas é um anteprojeto que foi ipsis literis adotado por mim como projeto de lei, tendo sido eu o autor naquele instante, mas que haverá de sofrer as devidas alterações a partir do debate democrático, a quem cabe decidir, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo brasileiro. Portanto, inúmeros temas poderiam me trazer aqui hoje, presidente Confúcio, para poder discorrer a respeito deles, e o farei nas sessões vindouras, mas há um especialmente que eu gostaria de tratar da tribuna hoje, que considero muito importante para a Federação Brasileira, que é a questão da dívida dos Estados Federados, que rendeu, por parte do Senado Federal, no ano passado, a aprovação de um projeto que considero redentor para aquele que é o maior problema federativo do Brasil, na relação entre 26 estados, o Distrito Federal e a União. Há uma relação perversa de dívida, de devedor e de credor, especialmente para os estados maiores, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e o meu estado de Minas Gerais, que juntos correspondem a mais de 90% de um valor bilionário de dívidas com a União. Só o meu estado de Minas Gerais tem como dívida com a União 165 bilhões de reais, de um estado que não tem a menor condição de arcar com essa dívida. E longe de mim, como senador da República pelo estado de Minas Gerais, vir a esta tribuna apontar culpados, quem são os responsáveis por essa engrenagem, quem são os responsáveis por essa dívida. Não me cabe fazer esse apontamento. Eu prefiro estar na lógica de que todos nós somos responsáveis pela solução, pouco importando quem sejam os responsáveis pela geração do problema. Como presidente do Senado, que fui durante 4 anos, como senador por Minas Gerais, é minha obrigação ombrear-me com aqueles que hoje se deparam com esse problema e que precisam
resolvê-los. Seja o governador do meu estado, Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões, seja a Assembleia Legislativa, chefiada e liderada pelo presidente Tadeu Leite, seja pela união credora na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o meu papel haverá sempre de ser uma ponte de construção de soluções sem o apontamento de culpados. É muito ruim que um debate dessa natureza possa ser sempre pautado na imputação de responsabilidades recíprocas e que deixemos de lado aquilo que efetivamente interessa. E o Senado Federal, ao conceber aquele projeto, que eu tive a honra também de ser o autor do projeto e o escrevi junto com a consultoria do Senado, com a consultoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vindo até mim esse problema através do presidente da Assembleia Legislativa, com grande espírito público, buscando uma solução para uma alternativa a um regime de recuperação fiscal que, sobretudo, sacrificava servidores de Minas Gerais, concebemos um projeto que foi um símbolo, senador Plínio Valério, senador Eduardo Girão, de o quão importante é a unidade para poder se ter essa solução. Aquele projeto foi aprovado, salvo engano, por unanimidade, ou com 1 ou 2 votos contrários, não me lembro bem, mas com uma ampla maioria do Senado Federal, um pouco importasse se fosse de direita, de esquerda, de estados endividados ou de estados não endividados. E aí destaco a grande solidariedade federativa que foi pautada naquela votação, quando estados do Nordeste, que não têm dívidas, se somaram àqueles esforços de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, sobretudo, para que tivéssemos a concepção de um programa que, ao invés do regime de recuperação fiscal, que só sacrifica servidores públicos e não resolve o problema da dívida, que pudéssemos ter, então, um programa estruturado de pleno pagamento da dívida, que foi apelidado de PROPAG, uma lei, portanto, que foi votada no Senado, votada na Câmara dos Deputados, retornando ao Senado sob a relatoria do nosso hoje presidente Davi Alcolumbre, e entregamos para a sociedade brasileira, com a sanção do presidente Lula, especialmente para esses estados endividados, um programa muito bem estruturado que permite o pagamento da dívida, sobretudo através da redução da taxa de juros. Antes, muito nociva, né, de IPCA mais 4%, e agora com a possibilidade de alternativas, tanto de redução muito considerável dos juros, quanto a possibilidade de que os estados endividados lancem mão de ativos que possam fazer frente a este pagamento. Estados que têm imóveis, estados que têm participações acionárias, estados que têm crédito com a União, todas as formas de ativos que possam, numa negociação entre a União e este determinado estado, ser objeto, então, do pagamento da dívida. E o que isso significa na prática, no final das contas, ao fim e ao cabo? A exceção de São Paulo, que é um estado que gera muita receita, gera muito caixa, e talvez o problema da dívida não seja tão impactante para a vida dos paulistas e paulistanos, no caso de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, isso é extremamente nocivo para o desenvolvimento do Estado. Significa dizer que toda a receita do Estado, ao invés de construir estradas, construir postos de saúde, construir creches, aparelhar polícias para conferir segurança, construir penitenciárias que possam ser verdadeiramente seguras, os estados acabam perdendo essa capacidade de investimento para pagar juros de dívida. Não é nem o principal. Juros de dívida, que não se pagando todos os juros da dívida também vai se acumulando ao longo do tempo, numa solução que nunca acontecerá, porque nunca se enfrentará o principal da dívida. E isso atrapalha a vida das pessoas, ou seja, aqueles que vivem no estado de Minas, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Rio de Janeiro, no estado de Goiás, também é um estado que tem uma dívida considerável, acabam sofrendo na pele esta realidade da necessidade do pagamento de dívidas, ao invés de investimentos para o bem-estar da população. Em boa hora, o presidente da República, o presidente Lula, autorizou-nos na época a discutir isso, porque a União Credora precisava ter, obviamente, essa concordância para que se pudesse conceber isso, e nós então fizemos um programa estruturado, um projeto estruturado, símbolo de uma unidade política no Senado Federal, entre Senado e Câmara, e no Senado, entre diversas vertentes e linhas ideológicas, que aprovaram um projeto que foi sancionado. Agora nós temos uma etapa que, óbvio, ela é tão dificultosa quanto, mas que é uma etapa absolutamente essencial. Entre a negociação entre Estado e União, mediada pela Assembleia Legislativa de cada um dos estados,
para que se possa ter a efetivação do encontro de contas e de um acordo que possa significar a materialização daquilo que nós fizemos no Propag com a negociação e o pagamento das dívidas. Esse mês, o governador Romeu Zema encaminhou à Assembleia Legislativa os projetos inerentes a essa adesão do Estado de Minas Gerais ao Propag, nessa negociação com a União. E, nesse instante, eu não quero entrar no mérito, na individualização de cada uma dessas propostas e desses projetos, mas é muito importante que se tenha clareza em relação a impactos fiscais, a projeções de médio e longo prazo, a explicações sobre as contrapartidas exigidas pelo programa, como o Estado vai entregar esses ativos e qual o critério de avaliação, de valoração desses ativos na relação com a União, porque nós estamos tratando de ativos públicos que merecem toda a atenção. Mas o que eu quero invocar aqui ao final desse meu pronunciamento é que, assim como nós estabelecemos na política um diálogo que pôde ser capaz de construir um consenso com o espírito republicano de compreendermos que estávamos diante de um maior problema federativo do nosso país e entregamos uma lei federal que disciplina o programa de pleno pagamento da dívida dos estados, eu invoco o espírito público, o senso de responsabilidade dos sujeitos desse processo que haverão de estar agora dialogando, do governador do estado, Romeu Zema, do vice-governador Matheus Simões, de todos os deputados e deputadas estaduais do meu estado, da nossa bancada federal, que hoje, exatamente hoje, realiza uma reunião a respeito desse tema, liderada e idealizada pelo deputado federal Rogério Correia, e que possamos deixar de lado as controvérsias, os aspectos de cunho eleitoral do próximo ano, as linhas ideológicas, eventuais dificuldades e arestas que possam existir, e que possamos ter um cerne, um senso comum de compreensão de que este problema é um problema de todos nós, importando pouco se é de direita, se é de esquerda, se é a situação, se é a oposição, se é adepto do governo Lula ou adepto do governo estadual do governador Zema. Esse é um problema de todos nós mineiros e nós temos a obrigação de, com sabedoria, com responsabilidade, com muito espírito público, encontrarmos através do diálogo, da técnica, da base empírica, da responsabilidade em relação a cada um desses projetos, com bastante transparência, entregarmos essa solução. Seria muito ruim, depois de tudo que nós fizemos, concebemos uma lei federal, instituirmos o programa de pleno pagamento da dívida, morrermos na praia sem uma solução efetiva para os mineiros e para as mineiras, sobretudo para os servidores públicos que não podem pagar essa conta dessa dívida alta e com sacrifício além do que já se impõe a eles, servidores e servidoras públicas. Portanto, eu invoco esse espírito de diálogo, de solidariedade recíproca, de maturidade política, para que todos nós possamos encontrar um bom caminho através de uma audiência como essa que está sendo realizada pelo deputado Rogério Correia, da participação das comissões da Assembleia Legislativa, ouvindo-se o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, que foi um grande precursor dessa solução do Propag, ouvindo o governador Romeu Zema, ouvindo o presidente Lula e seus ministros, mas que possamos, de fato, até o final do ano, que é o prazo de adesão ao Propag, que o Estado de Minas possa aderir a esse programa, possa efetivamente entregar para os mineiros a solução definitiva do problema da dívida, que não é o engodo de um regime de recuperação fiscal, que faz com que, aderindo ao regime de recuperação fiscal, 9 anos depois, tenhamos uma dívida de 160 para 220 bilhões de reais impagável. Portanto, era esse pronunciamento que gostaria de fazer, presidente Confúcio, invocando e pedindo sinceramente a todos da classe política de Minas Gerais que possamos ter esse mínimo de união, de respeito recíproco, e compreendemos que esse é um problema de nós todos, pouco importa quem tenha sido causador dessa dívida astronômica. Hoje ela existe, ela é de Minas, os mineiros precisam pagar e nós estamos aqui juntos para poder equacioná-lo. Então, é esse o meu pronunciamento. Nos próximos dias e nos próximos meses, nós vamos nos debruçar muito em relação a esse tema, a bancada do Senado Federal, a bancada da Câmara dos Deputados, sobretudo os deputados estaduais, nessa relação que haverá de ser melhor possível entre o governo do Estado, entre o presidente Lula e o seu governo federal,
independente de arestas e divisões que tenham. Esse é um problema comum que haverá de ser solucionado por todos nós. Muito obrigado, presidente Confúcio, muito obrigado aos senhores senadores e senhoras senadoras.